Alô, alô. Tá ligado, mas não tem som? Tem, agora tem. Ele é um homem que vive com experiências de fé. E eu admiro isso, e eu gostaria de viver isso, e eu quero aprender isso. Então eu aconselho vocês, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo exemplo de outros homens da fé. E Abraão é um exemplo e é o pai da fé. Por quê? Porque ele creu em Deus, mesmo não conhecendo o judaísmo ou o monoteísmo. Ele não conhecia Deus. Deus não havia se manifestado ainda de uma forma clara como ele se manifestou a Moisés, na sarça ardente e assim por diante. Bom, Gênesis 17, de 1 a 8. Quem achar pode ler. O Kleber vai ler em voz alta aí. Quantos anos ele tinha aí? Tem no início? Não. Aí não fala. Então é o seguinte, nesse texto, ele começa a falar assim, olha, você vai ter um descendente, e a sua descendência vai ser muito grande. Só tinha um detalhe, a esposa dele, 99 anos. A esposa dele era infértil, né? Então ela não podia ter filhos, e ele tinha 99 anos. Simples assim. E Deus vem para ele e fala assim, olha, você vai ter uma descendência como o pó da terra, como as estrelas, vão aumentar muito, você vai ter, a tua descendência vai ter reis, e ele fala assim, mas eu não tenho nem filho. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele creu em Deus, na palavra de Deus, ele creu, ele vai pela fé. E Gênesis 18, de 1 a 14, para a gente terminar essa parte de alianças. Quem achar pode ler bem alto. A Luciana achou, né, Luciana? Ainda não? Tá bom. Gênesis 18, de 1 a 14. Quem achar pode ler em voz alta. Se ninguém achar, a gente lê de novo.
Aí, esse é o momento da anunciação do nascimento de Isaac. Isaac quer dizer sorriso, tá? Porque Sara riu. Ela falou, na verdade ela duvidou, né? Pô, será que eu, nessa idade, eu sou infértil, será que eu vou ter um filho? Mas Deus falou que ela ia ter um filho, Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de grande nação, que ele teria descendentes, e naquele momento, os anjos avisaram a Abraão e Isaac, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Gente, e esse texto termina com um versículo que nós da classe não podemos esquecer. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Vamos repetir juntos? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Aumente a sua fé, queridos. Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo Deus de Abrão e Sara. É o mesmo Deus que fala com Abrão e Sara e fala agora com você. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Deus está querendo ensinar a gente a viver pela fé, a caminhar pela fé. Opa! Agora eu consegui, ó. E realmente o filho da promessa, nasce Isaac. Antes disso, infelizmente, né? Infelizmente, Abraão teve que dar um jeitinho lá com Agar, e nasce Ismael também, antes, né, de Isaac. Mas nesses textos fala que era em Isaac que seria a descendência. A promessa de Deus era através de Isaac. Ele também pensou de ajudar Deus com Eleazar, com Eliezer, né, com o amigo dele, o ajudante dele, né, o secretário dele lá, que era comum na época. Se não tem descendente, ele vai ser meu descendente. Deus disse, não, não é com ele, você vai ter um descendente. E quando Isaac já tinha mais idade, a gente aprende na escola dominical que Isaac era pequenininho. Depois você vai estudar um pouco mais, Isaac não era tão pequeno assim quando Deus falou para Abraão, eu quero que você me dê o teu filho Isaac. Alguns estudiosos falam que ele já tinha mais de 15 anos, outros falam que ele tinha por volta de 20, outros falam que ele tinha por volta de 30 anos. Por quê? Porque eles tiveram que caminhar 3 dias e Isaac carregou a lenha nas costas. Isso não é coisa de menino, de adolescente, isso é coisa de gente já parruda, forte. E nesses 3 dias de caminhada, Abraão e Isaac foram conversando. E Isaac já tinha cabeça e perguntava, tudo bem, a gente tem lenha, a gente tem fogo, a gente tem faca, e ele ficava olhando, mas eu não estou vendo a carne, cadê a carne? E Abraão olhava para ele assim, Deus proverá, Deus proverá. Gente, deve ter sido uma discussão não muito pequena. E ainda mais na hora de amarrar Isaac em cima das pedras do altar ali. Eles fizeram as pedras. Então eu quero que vocês imaginem, não foi uma coisa assim, que bom, tá bom. Não, eu acho que houve muita conversa. E nessa conversa houve ensinamento também. Sabe, assim, ó, tipo, olha, Isaac, eu creio que se Deus prometeu que a gente vai ter uma grande descendência, e você é o meu descendente, eu creio, isso está lá em Hebreus, que mesmo que você morra, Deus é possível te ressuscitar. Porque não haverá coisas impossíveis para Deus. E eu estou crendo na promessa de Deus. Eu quero que você creia nisso também.
E lá em Hebreus está dizendo isso, que ele é considerado o pai da fé porque ele achava que mesmo que se ele tivesse matado Isaac, Deus o poderia ressuscitar dos mortos. Vocês entenderam a fé? Olha que coisa louca, gente. É muito... imagina a gente viver assim. Deus é o Deus do impossível e Ele cria nisso daí. Então esse é um ensinamento para a gente. Então nesse caminhar, eles foram conversando, havia ensinamento, havia palavra, havia conversa, né? E Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Gente, nossa lição para a nossa vida. Deus é um Deus que provê todas as coisas. Você não vai sentir falta de nada. Não é porque Ezequiel está falando. Porque eu nunca vi o justo desamparado, diz a palavra de Deus. E nós somos justificados pela fé em Jesus. Então creia nisso. Deus vai te abrir portas de emprego, Deus vai te abençoar no teu emprego, Deus vai te ajudar na tua casa, Deus vai abençoar você, Deus proverá. Vamos falar? Deus proverá. Primeira lição, haverá alguma coisa impossível para Deus? Vamos lá? Haverá. A segunda, Deus. Amém? Perderam a oportunidade de dar um glória a Deus, né? Vamos lá, um pouquinho mais. Sou eu agora. Aonde que Deus levou Abraão e Isaac? No Monte Moriá. Aqui, gente, olha, eu quero dizer para vocês, o Monte Moriá era aqui, ó. Jerusalém, na época do rei Davi, era só essa cidade aqui, ó. Aqui era o palácio do rei Davi. E na época de Abraão e Isaac, era simplesmente uma montanha. Tá? Essa montanha aqui é o Monte Moriá. E aqui eu estou mostrando para vocês onde era Jerusalém na época do rei Davi. Tá bom? Então, logo em seguida, não ficou muito claro aqui, mas aqui é Jerusalém na época do rei Davi, o palácio de Davi, e o Monte Moriá está por aqui, ó. Tá? Mais uma vez, aqui, ó, Jerusalém, e o Monte Moriá está aqui em cima, tá? Hoje, Jerusalém é tudo isso aqui, ó. E o Monte Moriá está aqui em cima, ó. Está dentro de Jerusalém. E hoje Jerusalém já está maior. Aqui é o Monte Moriá. Então, isso é uma foto muito clássica de Jerusalém. Então, você vê a Mesquita de Omar, dos muçulmanos. Uma mesquita dourada, a cúpula dourada. Tá, esse local aqui é onde era o templo, onde Jesus, o templo de Herodes, onde Jesus foi lá e chutou os mercadores, né? Aqui era o templo onde o pessoal adorava ao Senhor. Ele foi destruído no ano 70, e os muçulmanos, no século VI, mais ou menos, construíram essas duas mesquitas. Mesquita, a primeira aqui e essa grande aqui, tá? Então, hoje é chamado de Esplanada das Mesquitas. Houve muitas guerras. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, eu já tinha 7 anos. Tem gente que não tinha nada aqui, ó. Mas na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém, os judeus conseguem conquistar a cidade de Jerusalém. E por um acordo político, esse local aqui, que é em Jerusalém, que era dos judeus, eles entregaram para os muçulmanos. É um acordo político. Então ali, quem manda são os muçulmanos. Os judeus não podem subir lá para fazer oração, podem ir lá para passear, mas para subir não pode. Quem faz a guarda, a polícia, são os israelenses. É uma confusão, gente. E o futuro templo lá da volta de Cristo tem que ser por aqui.
Então, imagina a confusão que vai ser. Tá? Que mais que a gente tem aqui? Nesse local aqui, ó, tem o Muro das Lamentações. Então, os muçulmanos jogam pedras daqui de cima lá para baixo. E aí começa aquela guerra, aquelas brigas que vocês veem, é porque os judeus estão orando lá no Muro das Lamentações, e lá de cima os muçulmanos quebrando o pau, entendeu? Então é bem confuso, né? Essa aqui é a vista, então, quando você chega em Jerusalém, quando você vê, você está no Monte das Oliveiras, ou você está no Jardim do Getsemane, você vê essa vista aqui. Ali é o Monte Moriá. A pedra onde Abraão colocou Isaac está aqui dentro. Está aqui dentro. Então, a pedra onde ele colocou Isaac está lá dentro. Os muçulmanos também têm local de adoração ali, só que os judeus não podem chegar. Tá? Então, aqui é aqui é o Muro das Lamentações. Aqui, ó. Está vendo os judeus aqui, ó? Então, eles vêm daqui, pegam aqui e jogam pedras aqui de cima, e aí começa aquelas brigas e assim por diante, né? Olha lá, dentro da cúpula dourada, lá embaixo, então você entra lá embaixo e você consegue enxergar a rocha, que é essa rocha onde Abraão ia sacrificar Isaac. Isso aqui é só para o conhecimento de vocês, e se vocês um dia quiserem entrar nesse local, nós nunca vamos poder entrar, porque só muçulmano entra. O quê? Não, é loucura, é coisa política, é coisa de guerra, é coisa de briga entre nações, entendeu? Ismael e Isaac, né? Então, essa briga de Ismael e Isaac vem até o dia de hoje, gente. Um não suporta o outro não suporta um, e assim vai levando. Porém, o que eu quis mostrar para vocês, que aquele local de Abraão e Isaac hoje pertence aos muçulmanos. E a gente não consegue chegar lá. Mesmo um gentio como nós, que não somos judeus, né, não entra. Só entra. E se você for de shorts, eles vão te dar uma saia para você entrar. E se a mulher for também só com a camiseta, vão te cobrir também, porque ali não pode andar. Na esplanada das mesquitas, não pode andar, tem que andar como se fosse muçulmano, entendeu? Agora, lembrando que nesse local era o templo onde Jesus adorava, onde Jesus ia, onde os judeus adoravam, só que ele foi destruído, tá? Bom, João 1:29, quem lê? Rapidamente. Estamos terminando. Aí é João Batista dizendo a respeito de Jesus. João 1:29. João. Jesus vinha ali, e aí João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, que relação entre o versículo acima e os rituais do Antigo Testamento, né? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro no altar onde Isaac seria sacrificado. Já apontava para Jesus. Já apontava para Jesus. Ele era o substituto. Em vez de Isaac, vinha Jesus, o Cordeiro, e o Cordeiro foi imolado ali. O sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, lá no Êxodo, na Páscoa, que nós vamos comemorar. Um inocente, né, passando nos umbrais o sangue, e o anjo da morte não ia entrar naquela casa, livrando também as pessoas, né, já apontava para Jesus. E os sacrifícios no tabernáculo e no templo, todos os sacrifícios envolviam a morte de um cordeiro ou de um animal. Então, sempre
apontava para Jesus no sacrifício e apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, né? Conclusão, para a gente terminar a nossa aula. Viver pela fé. Exercitar a fé. E haverá alguma coisa impossível para Deus? Então, gente, eu creio que depois dessa aula, depois da gente ter aprendido e visto o que aconteceu, a gente pode trazer para cada um de nós esse exercício de fé. Não quero viver no passado, mas a igreja no passado vivia mais pela fé do que hoje. Quantas mães nós temos aqui? Opa, tem bastante mãe. Eu saía de casa às 8 da manhã com uma bicicleta, velha e enferrujada. E voltava umas 9 da noite. Como é que você se sentiria? Sem celular, sem saber onde estava Ezequiel, com os amigos. Tinha que exercitar a fé ou não? Não era assim, dona Eunice? Não era assim? Saía a molecada toda para jogar bola e você não sabe onde estava, com quem estava, se estava machucada, se não estava machucada, mas a gente confiava em Deus. Eu perguntei isso para minha mãe já agora de idade, né? Ela faleceu há algum tempo, mas eu perguntei, mãe, como é que você conseguia? A gente confiava em Deus. Entregava nas mãos de Deus. Entregava nas mãos de Deus. A ansiedade era menor, não sei. Mas... hoje não é normal. Mas hoje tem celular, gente. A criança sai e você fica controlando. Tem até GPS para saber onde está, né? O Renato põe lá o GPS na Isabela. Fica lá uma câmera assim, olhando com quem que ela está, assim, ó. Gente, é impressionante. Por mais que a gente tente explicar, a gente não consegue. Tempos diferentes. É tempo diferente, mas elas tinham que exercitar uma fé que a gente não conseguiria hoje. Eu entendo que a situação é diferente, tem muito mais ladrão, tem muito mais isso, tem muito mais aquilo. A gente chegava em casa, a porta estava aberta. E não era aquela casa que tinha portão, não, era casa, rua. Era rua. É só você chegar em casa, abrir e entrar. Ou então abrir o portão já tinha um ganchinho assim, você põe o dedo assim, sabe? No máximo que o pai fazia era colocar um sininho. Então, toda vez que alguém entrava lá, tocava um sininho assim, a gente dava uma olhadinha assim. Mas se fosse um ladrão, o que você ia fazer? Glória a Deus. Deus está querendo nos ensinar a viver pela fé. Não é viver numa fé cega, mas é confiar no Deus que faz o impossível. No Deus que faz o impossível. Então, lição de casa, gente. Porque é escola dominical, numa folha, você vai colocar o que eu aprendi com Abrão e com Sara. Porque o pastor, ele vai colocar nas redes sociais, vai colocar lá entre aspas e vai colocar lá. O Kessler escreveu isso. Já pensou que legal, Kessler? Eu aprendi isso daí. Não, vocês não vão escrever. Não, tem que escrever. É lição de casa, gente. Então, uma folhinha e entregue na aula que vem. Eu aprendi sobre isso. Você tem ainda uma semana. Mas olha quantas coisas. A viver pela fé. A fé é dar o passo sem enxergar, sabe? Hebreus 11, 1, né? Fala, querido. Não tinha nada. Então.
Exatamente. Queridos, a aula terminou, mas a gente vai bater papo agora, né? A gente tem 15 minutos, 10 minutos para a gente bater um papinho. E eu escrevi uma coisa aqui que eu queria puxar vocês, né? Quando não cremos que o Senhor está no controle e que Ele cuidará de nós, somos tentados a resolver os problemas da nossa maneira. É verdade ou é mentira? Vocês entenderam? Quando a gente tem uma situação, uma decisão para fazer, uma situação que a gente está vivendo, e a gente quer decidir da nossa forma, a gente está dizendo, Senhor, eu não creio que o Senhor é capaz, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está no controle para cuidar de nós. Ah, que legal. Tudo aquilo que eu não oro é porque eu estou tentando resolver sozinho. Gente, vai anotando essas coisas aí, porque depois a gente esquece, né? Tudo aquilo que eu não oro é porque eu estou tentando resolver sozinho. Resolver sozinho é dizer para Deus, Senhor, quem está no controle sou eu. Exatamente. Com Agar foi assim, vamos resolver do nosso jeito. E eu escrevi isso aqui, ó. Resolveram agir por conta própria e trouxeram consequências ruins e complicações para eles e para o mundo. Até hoje, né? Até hoje a gente tem complicação, porque nasceu Ismael e aí, foi uma briga total. Por quê? Porque eles quiseram resolver do jeitinho deles. Queridos, os nossos problemas, às vezes a gente vem aqui pedir oração, mas são consequências erradas nossas. Fala, Zequinha. É. Exatamente. Para quem leu a revista, sabe que no momento que eles passaram fome, eles foram para o Egito, Abraão chega para Sara e fala assim, olha, você é tão bonita que os caras vão me matar. Então fala que você é minha irmã. Ah, mas aí tem historiadores ou estudiosos que falam, não, mas ela era meio irmã. Gente, não existe meia verdade. Não existe meia verdade. Então, quer ver? Só um minutinho. Distorcer a verdade ou omiti-la também são maneiras de mentir. Tá? Distorcer a verdade ou omitir a verdade é uma maneira de mentir. Você está pecando. Olha quanta lição a gente está aprendendo, né? É. Aham. Perdeu a credibilidade. É. Então, muitos problemas acontecem na nossa vida por nossa causa mesmo. Isso é uma piadinha, né, para ajudar, né? O diabo estava triste, assim, lá no canto, né? Aí passou um anjo, falando, o que você está triste aí, né? É esses crentes aí que ficam aí, tudo eu, fica pondo a culpa em mim, eu não faço nada, os caras ficam pondo a culpa em mim. Então, às vezes a gente fica falando, é o diabo. Na realidade, é uma decisão tua em que você falou para Deus assim, olha, não quero que o Senhor me ajude, eu vou tomar a decisão. Então, mais uma lição. Fala, Zezé. Jesus morreu para tirar o seu pecado, não a sua inteligência, entendeu? A gente pensa ainda e assim por diante. Então,
maturidade de fé também, né? A gente tem que crescer. Isaac é um exemplo de maturidade de fé. Eu acho que ele foi caminhando ali, ele foi crescendo na fé, e nós vamos ver na aula seguinte sobre Isaac, como é que ele amadureceu. Quem mais? O Kleber. Isaac chama Isaac, que é sorriso, para lembrar a Sara que ela duvidou, né? Ela riu. Você riu? Não, eu não ri. Riu. Aqui, ó, Isaac nasceu. Agora você vai ficar a vida inteira dizendo, você riu, tá vendo? Você viu. Então, gente, lição de casa. Olha quantas lições a gente já colocou aqui. A gente poderia ficar aqui dias com essa lição. Mas o Senhor quer nos ensinar, dar esse passo de fé, a viver pela fé, né? E não discutir besteira, gente. Não discutir coisinhas, é colocar tudo nas mãos de Deus e buscar a orientação de Deus. Acostuma a orar, a pedir essa orientação, em tudo. Em tudo. A gente é muito tentado a resolver os nossos problemas. E quando a gente faz isso, gente, eu quero deixar isso para o final. A gente está pecando. É pecado a gente não confiar em Deus, não deixar Deus agir na nossa vida. E as consequências do pecado existem, nós vamos ter consequências também. Amém? Fala. Isso, transformação. Romanos 12, né? Mudar a nossa mente. A nossa mente, depois que a gente aprende essas coisas, a gente tem que mudar. A educação cristã, a escola dominical, é isso, gente. É você entender as bases do cristianismo, que são essas, a fé, né? A fé é uma base do cristianismo, viver pela fé é uma base, ela é sólida, mas tem que haver mudança na nossa vida. Por quê? Por que a gente vem na escola? Por que você manda os filhos na escola clássica, na escola? Porque você quer que eles evoluam, que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles... não quer que eles se tornem crianças para sempre. Então vai ter uma evolução. Por que você vem à escola dominical? Mudança. Mudança. Mas mudança para quê? É diferente da mudança da escola clássica. É metanoia, mudança, sabe? Estou vivendo errado. Eu quero viver pela fé. Eu quero ter essa atitude de orar com meus filhos, de orar com a minha esposa. Eu não quero mais depender do banco lá e tomar atitude. Não, eu vou comprar. Eu sou muito assim, não, vou comprar. Não, agora será que eu devo comprar? Isso é mudança. Será que eu devo comprar? Agora, eu tenho dinheiro, então eu compro. Não. Será que eu devo comprar? Será que eu devo comprar outro carro? Será que esse carro está bom? Será que esse carro está o suficiente? Será que tudo a gente pergunta para Deus? Porque senão a gente é tentado a viver. A nossa conta tem, então eu vou. Devo viajar? Sim ou não? Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? São lições que a gente aprendeu aqui na escola dominical e tem que haver mudança. Faltam 3 minutos. Alguém quer falar? Em cima, hein? Em cima. Porque dá vontade de ficar mais, mas a gente tem que controlar. Mas é assim que a gente vai aprendendo. Então, lição de casa, próxima aula sobre Isaac, lição 2, vamos estudar bastante. E que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos aqui na tua casa, por tantas lições que devemos, ó Pai, colocar em prática nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, não é fácil. Nós entendemos isso, ó Pai. Mas queremos pedir que o Senhor ajude a cada aluno, de cada classe, Senhor, a entender o motivo, o porquê da gente estar aqui na escola dominical, Senhor. Ajuda, sinceramente a gente pede, porque a gente é necessitado de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor.
para que a gente possa mudar as nossas atitudes. Nós aprendemos de forma errada, nós vivemos de forma errada. Perdoa-nos, ó Pai. Nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos ajude. Abençoa o culto, abençoa o louvor, a palavra, abençoa cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Cafezinho lá do outro lado e vamos